muito boa noite. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o papel das defensoras populares, capacitadas pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Estão comigo a defensora pública Samanta Vilarinho, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres, e também a defensora popular Ruth Dias Pacheco, uma das fundadoras do Instituto Zilá Expósito, membro das comissões de assistência social e da saúde. Está presente aqui com a gente também o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigada aqui pela presença com a gente. Eu gostaria de começar perguntando que trabalho é esse, né, das defensoras populares, como é que ele é realizado? Bom, Defensoras Populares é um curso que ele foi criado lá na Bahia, na Defensoria Pública da Bahia, no ano de 2015, que foi uma releitura do Defensores Populares da Defensoria de São Paulo. Então, a ideia é formar lideranças comunitárias de mulheres, que são aquelas mulheres que já são naturalmente líderes naqueles territórios onde elas moram. E aí a gente forma essas mulheres, mune essas mulheres de conhecimento relacionado a direitos humanos das mulheres, para que elas, que já são sempre procuradas por outras mulheres, tenham então o conhecimento para fazer um acolhimento, para fazer uma orientação jurídica básica para essas mulheres que estão passando por alguma situação de violência de gênero ou de vulnerabilidade social e acompanhá-las até os serviços de atendimento a mulheres. Ruth, quando é que você percebeu e o que te fez entender isso, que você poderia ajudar a si mesma, outras mulheres e a sua comunidade? Eu vejo... Isso já é uma coisa assim minha, né? É algo que eu já tenho em mim de querer realmente, sabe, fazer algo para ajudar as pessoas. A minha vida em si foi uma vida assim com muitos desafios e percebendo que nesses meus desafios eu percebi que outras pessoas também passavam também pelos mesmos desafios. Eu falei, gente, eu não posso parar. Eu preciso me agir de forma que eu possa também sair dessa situação e ajudar também as outras pessoas em minha volta a saírem também de situações semelhantes às minhas. E como é que foi? Conta um pouquinho da sua história para a gente, Ruth, né? O que te levou, já explicou, né? Há muitos desafios, mas como foram, né? E como você chegou até aqui? Bom, gente, eu falo que me trouxe, né, para esse lugar justamente para mudar a minha vida que eu levava, né? Então, eu precisava dar um passo e sair daquela situação na qual eu me encontrava, né? Situação que eu falo de dor, né? Situação de solidão, situação de desamparo, porque quando você está passando por uma situação de violência, né? A minha história não é diferente da maioria das mulheres de hoje quando se fala da violência doméstica, né? Algo que infelizmente eu vivi, eu passei, mas eu trago hoje um olhar diferente porque eu consegui, né, sobreviver e passar por isso, e isso me deu força para poder quando surgiu a oportunidade da gente fazer esse curso de formação e capacitação na defensoria, eu falei, gente, ali tem um lugar que eu vou conseguir, né, encontrar respostas e também conhecer um pouco mais da lei, né? O conhecimento, ele faz toda a diferença, porque ele te mostra o caminho onde seguir e a quem procurar. Então, quando a Defensoria Pública cria, né, a oportunidade para a gente, né, essa capacitação e formação de defensoras populares, eu falei, gente, é o que eu estou precisando para mim até conseguir realmente chegar até a comunidade e ajudar essas pessoas, podendo mostrar para elas, olha, é assim, você pode procurar a defensoria, você não está sozinho, existe lei para te amparar, né? Existe lei para te proteger. Então, ali na defensoria, através das palestras que a gente teve ali, várias palestrantes, então ali a gente aprendeu de tudo, né? A gente, na verdade, acho que foi assim, um resumão da Constituição, de que forma a gente pode chegar até a defensoria, né? Levar essas pessoas que a gente sabe que nesse exato momento, mulheres principalmente, estão vivendo, né, ainda
infelizmente, a questão da violência doméstica. Difícil, né, Samanta, é encontrar alguma mulher que nunca sofreu nenhuma forma de violência, né? Agora, você acha que o exercício pleno da cidadania está muito ligado ao conhecimento do direito, das leis e de acesso à informação? Sim, é importante unir esses dois polos, né? É importante conhecer, ter acesso a essas informações, mas também saber o que fazer com a informação. Não basta apenas estar munido da informação necessária, você precisa processar aquilo dentro de você, você precisa transformar aquilo em conhecimento e você precisa colocar aquilo dar um primeiro passo, né? Você precisa agir de acordo com o conhecimento que você obteve. Uma mulher em situação de violência, ela vai passar diversas privações, diversos desafios, né? Primeiro, para constatar a situação de violência que ela está vivendo, porque isso é muito difícil, né? Esse cara que ela está vivendo junto não é um agressor, não começa o relacionamento como sendo um agressor. Ele é o príncipe encantado, ele é aquele cara que ela sonhou, ele é o melhor namorado, o melhor companheiro, e tudo se inicia assim. A violência, ela vai começando depois do relacionamento. Muitas vezes já tem filhos e filhas, então fica cada vez mais difícil para que ela primeiro se conscientize, que é a pessoa que mora com ela. E depois ela precisa, então, agir de acordo com essa conscientização. E isso depende de vários fatores. E muitas mulheres, cada uma vai ter o seu tempo. A gente não tem um padrão de cada mulher, de como reagir a uma situação como essa. Então, é muito importante que as defensoras populares estejam próximas dessa mulher. Porque você explica para a mulher que aquilo que você está vivendo é uma situação de violência. Aí ela mas e o que eu faço com essa informação? Né? Muitas vezes ela não está pronta para lidar com isso. Então, a defensora popular, ela vai ficar ali. É aquela líder que está ali na rua de cima, né? Não está lá na região centro-sul, afastada, num bairro afastado, que é difícil de chegar. Não, está ali, do seu lado. E ela vai continuar ali. A minha mão está aqui. No dia que você estiver pronta, você me fala. A gente vai juntas para a Defensoria Pública, a gente vai juntas para a Delegacia de Mulheres, a gente vai passar por isso juntas. Então, essa é a grandeza, vamos assim dizer, dessa formação que a gente proporciona. É um trabalho maravilhoso e eu acredito que seja muito difícil, Ruth. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, porque eu imagino que uma defensora popular possa se tornar, em alguns casos, alvo também, né? Justamente porque ela está lá para ajudar, ela está lá para defender. Como é que é isso? Olha, interessante que durante esse processo meu de formação e capacitação como defensora popular, né, eu coloquei isso, né, abertamente para algumas pessoas dentro da comunidade, mulheres, né, e que vieram até a mim me procurar e trazendo situações ali de violências domésticas, situação ali que, né, relataram para mim ali o que ela estava vivendo. E, ao mesmo tempo, mesmo sabendo que a gente está em risco também, porque quando você vai socorrer alguém que está em risco, você também se coloca em risco, mas a gente não pode simplesmente aceitar e silenciar, né? Chega de silenciar. Esse silenciamento ele tem que ter um fim. E para silenciar essa situação, a gente precisa unir força, a gente precisa dar mão para quem está vivendo aquela situação de ameaça e para que também que o agressor saiba que aquela mulher ali, ela não vai mais ficar subestimada àquela situação, vai ficar entregue àquela situação de sofrimento. Ela vai sair daquela situação, ela vai tomar uma posição de sair daquela situação. É duas coisas, ou sai, né, ou ele deixa que ela possa viver ali com seus filhos, ou essa mulher, né, que está sendo violentada, ela vai buscar outros meios, vai buscar, aí a gente sabe que tem toda uma rede para amparar, tem as casas de acolhida, ela vai sair. É o que não pode a gente ficar simplesmente aceitando isso, presa a esse sofrimento e não tomar nenhuma atitude. Eu fiquei praticamente 10 anos, né, saía, voltava. Na minha época não existia aí essas instituições hoje que existem, não existia nem a Defensoria Pública, né, e mesmo assim, né, eu consegui dar esse passo. Então as mulheres precisam acreditar que hoje o que a gente tenha dentro da Defensoria Pública, a gente tem instituições que podem sim ajudar ela a sair dessa situação de violência doméstica. Né? Ela precisa ter a certeza de que pode mudar e que depende delas dar esse passo e querer mudar.
Samanta, esse curso é destinado àquelas lideranças da comunidade, mas o que ele orienta? Ele ajuda a formar líderes também ou ele só estuda o direito, a aplicação, conhecimento de algumas da legislação, né? Bom, ele é um curso feito pela metodologia da educação popular de Paulo Freire. Então, a ideia é que o curso ele é montado não pela defensoria, ele é montado pelas próprias educandas. Então, por isso que a gente demora tanto para organizar uma nova edição de um curso desse. A gente precisa passar alguns meses, esse ano a gente começou desde janeiro, indo a diversos grupos de mulheres nos territórios. A gente foi em 7. E eu já tinha tido contato com outro grupo de mulheres em 2021. E aí a ideia é ir até as mulheres naquela região onde elas já fazem uma reunião aos domingos, aos sábados, enfim, ali onde elas se reúnem. E aí pede a palavra, aí eu falo, olha, a Defensoria quer fazer um curso para vocês. O que vocês querem que tenha nesse curso ligado a direitos humanos das mulheres? E aí elas vão colocando o que é importante, né? E a gente vai anotando absolutamente tudo. Elas falam também quais são os melhores dias e horários para as aulas. E aí isso é construído dentro daquilo que elas pediram, que esses grupos de mulheres que a gente visitou pediram. Na primeira aula, na hora que a gente faz uma abertura, eu também coloco isso em votação. Eu explico, olha, até agora as matérias são essas, os módulos são esses são os temas que foram pedidos para a gente tratar. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? E se tiver, a gente vai anotando e a gente faz aulas extras para incluir essas outras matérias, esses outros temas. Então, basicamente, varia de acordo com o que elas pedem. Tanto que, se a gente parar para pensar no cronograma do primeiro para o segundo, né, o primeiro foi lá em 2017, para esse segundo de 2024, houve pequenas nuances de alteração. Esse, eu posso dizer que ele foi um curso muito mais abrangente em termos de matérias. E aí foi interessante, porque são mulheres que elas já estão preparadas. Muitas defensoras populares do primeiro fizeram o segundo de novo para uma reciclagem. Né? E também pediram novos temas. Quer dizer, então aquilo elas já sabem, agora eu quero outras coisas. E aí a gente é que teve que correr atrás de facilitadoras e tal. E algo muito interessante também é que muitas das defensoras populares formadas no primeiro, eu convidei como facilitadoras do segundo, justamente porque, sendo uma educação popular, dialética, é muito importante que isso aconteça, essa transformação, essa transmissão do conhecimento, né? Aquela que foi educanda no momento, agora ela é facilitadora, ela faz essa troca, porque é uma troca constante, né? Então, todo o conhecimento que Ruth trouxe pra gente, que Ruth traz pra gente, certamente ela já vai ser a próxima facilitadora, porque é uma troca de conhecimento o tempo inteiro. E como é que é isso, Ruth? Você gostou desse método de trabalho? Você se sente preparada, se sente animada? Como é que vai ser? Olha, mudou muita coisa, com certeza, né? A Ruth que entrou ali no primeiro momento, essa Ruth é diferente, porque é uma Ruth fortalecida, é uma Ruth agora que conhece, né? Tem um conhecimento maior, né? Sobre a lei, sobre o direito. Então, isso faz toda a diferença. Porque quando você recebe, né, uma mulher na sua casa, igual eu sou muito procurada, né, a gente dentro da comunidade ali, tem anos que eu estou ali, uns 30 anos, então é triste. A gente vê que muitas dessas meninas, eu tive a oportunidade de cuidar delas ali no Instituto Zila Exposta. Eu trabalhei ali, então eu cuidei delas. Então, vendo que hoje, né, são mães, são novas, muito novas. Né? E aí a gente fica vendo assim, gente, é um filho que eu tenho também, uma filha que eu tenho. Então você quer dar todo aquele amparo, aquela proteção. E agora a diferença é que a gente sabe que a gente tem a defensoria do nosso lado. A gente sabe que tem várias instituições e que ninguém precisa, nenhuma mulher precisa submeter e ficar vivendo esse tipo de violência. Né? É preciso amar, né? Acho que cada um tem que ter um amor dentro dele e acreditar que esse amor ele é maior do que qualquer tipo de violência que possa ali naquele momento ela estar vivendo. Então, ela buscar força, né? Buscar mudança, buscar dar um passo para sair de fato daquela situação. Foi o que eu fiz com a minha vida, né? Eu vivi isso. Eu morava na casa, né, da minha sogra, não tinha, né, outro lugar para me morar. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão de mudar, tudo também em minha volta, a gente fala assim, você dá um passo, parece que o universo também te abraça ali para dar esse amparo. Então hoje eu posso dizer que a lei mudou, muita coisa
boa, né, da minha época para cá, que eu falo de uma violência que eu sofri em 93, e hoje eu falo assim para as meninas, gente, vocês têm tudo, acredite, né, sai dessa situação, né, pare de sofrer. Então, é difícil a gente pegar uma pessoa ali, né, que está vivendo a situação e falar assim, olha, você não merece isso, né, mas você precisa ali estar perto, amparar, dar um abraço ali, né, dar um abraço, chorar junto, né, e quando eu falo que chorar junto, porque eu sei o que é a violência doméstica, porque eu senti. Então, quando eu falo para elas, olha, eu vivi isso lá, e eu vim para cá, para esse lugar, e eu consegui sobreviver, você também pode sair dessa situação. E fica até mais fácil para a gente, porque a gente tem, além da defensoria, a gente tem o CRAS lá perto, a gente tem outras redes do poder público atuando ali dentro. Então, isso já faz uma diferença, né? Para todas as mulheres, em todos os locais, em todas as regionais. Então, acreditar que mulher nenhuma hoje, né? A gente tem a Constituição, que fala de cidadania, que fala de dignidade humana, né? Que fala direito a ter direito. Então, a gente acreditar na Constituição, né? Buscar, né, força para que a gente possa ali sentir amparado, mas essa força, esse primeiro passo tem que ser dado por cada um de nós. Bem, temos tempo para mais uma pergunta ou vamos chamar o intervalo? Vamos chamar o intervalo? Vamos lá. O pessoal vai ficar curioso porque o Entrevista Coletiva vai fazer uma pequena pausa. A gente volta em poucos minutos. Até já. Nós estamos de volta com o Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre o trabalho belíssimo das defensoras populares. Orion Teixeira tinha uma pergunta prontinha para fazer. Vamos Doutora lá. Samanta, a Ruth falou em transformações da legislação, mas a própria realidade está sempre mudando, a cultura está mudando. Eu até ouvi uma delas usando um ditado antigamente autoritário, preconceituoso, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu vi ela dizendo, manda quem sabe. É isso mesmo? Isso mesmo, com certeza. A Ruth, inclusive, eu acho que é muito importante falar, né? Ela foi oradora da nossa turma, dessa turma de 2024, e a Ruth, ela foi mudando muito ao longo do curso. Então, no início, ela sentava mais atrás nas aulas, sabe? E aí ela ficava sempre de cabeça baixa, anotando tudo. Na primeira aula, ela chegou a se emocionar, ela falou agora sobre o abraço. E aí, a primeira facilitadora, foi uma aula inaugural, ela parou tudo e foi abraçar a Ruth, né? Porque ela tinha falado do abraço na fala dela. E a partir dali, a Ruth, ela foi mudando, ela foi sentando mais pra frente. No final, ela chegou na segunda fileira e aí ela já estava toda diferente, assim, o posicionamento dela era diferente. Encorajada, ela mudou o cabelo cresceu, e ela se colocava no mundo, e ela anotava no caderninho tudo, e fazia sempre muitas perguntas, e ela falava, eu tenho 3, 4, 5 perguntas, e era uma mais inteligente que a outra. Então é isso, né? Quem tem o conhecimento consegue transformar o mundo. E é isso que a gente entende, né? A educação em direito. O que a Defensoria faz com a educação em direitos? Não é só a educação em direitos. Os defensores populares não é só um programa de educação em direitos. Ele é também de transformação social. Porque essas mulheres que entram de uma forma, elas saem de outra, né? A Simone Oliveira, que estava nessa aula inaugural, que foi a facilitadora da aula inaugural, ela é defensora popular formada, e ela contou a história dela no curso, durante o primeiro curso, lá em 2017, como que ela estava no primeiro dia de aula e como ela terminou no último dia de aula. Ela estava numa situação de violência doméstica no primeiro dia de aula. E ao longo das aulas, ela foi se soltando, ela foi entendendo o que estava acontecendo e foi tendo força. Não ela, mas a rede que ela estava formando, porque essas mulheres se unem em rede, né? E a rede que ela estava formando deu forças para ela se libertar daquilo. E ela conta isso. E a Ruth, ela passa por um processo muito semelhante ao longo das aulas. Não um processo de libertação da violência, porque você já estava libertada, emancipada dessa violência, mas foi um processo de resgate da sua própria autoestima, de quem você é de verdade. E isso foi muito bonito de acontecer.
E como que uma mulher pode entrar, né, para esse grupo? Quem está nos assistindo, que ficou interessado, ou que conhece alguém que tem um perfil, né? Como é possível acessar? Bom, para uma nova edição, a gente ainda não tem data da próxima edição. Não sabemos se a gente vai conseguir fazer ano que vem. 2 no ano, não dá. Uhum. Mas ainda não sabemos se ano que vem a gente consegue fazer. Mas, de qualquer forma, elas se organizaram, acho que a Ruth pode falar um pouquinho sobre isso. Elas já se organizaram num grupo, as alunas da atual formação, e elas estão aceitando também outras mulheres líderes, né? Para participarem desse grupo também. Elas vão se reunir com alguma periodicidade. Acho que Ruth pode contar um pouquinho. Foi um grande desafio, né? Porque se a gente for olhar, né, o número de pessoas hoje que a gente sabe que ainda, né, não passaram ainda por essa formação, essa capacitação, no caso das mulheres, então o que a gente fez, né? A gente está hoje no ateliê da Elza, que ela tem um espaço que estava vazio. E nesse espaço a gente já começou a montar uma roda de conversa, divulgando, chamando outras mulheres para que possa participar. E lá a gente, né, nós somos, na verdade, multiplicadores, né, agora, né? Então a gente pega, né, toda aquela informação que a gente recebeu, a gente passa para essas mulheres também, nessa roda de conversa. Então eu achei muito interessante que a doutora Samanta foi até lá. Foi sábado, né? Foi sábado. A gente fez ali uma pequena feirinha, então o momento também, além da roda de conversa, os artesanatos, a gente leva uma forma também, né, da gente conseguir ali algum investimento. E isso é importante para a gente, porque a gente vai manter esse vínculo nesse grupo. Futuramente a gente pensa ali transformar ali aquele espaço ali, um espaço também de acolhimento, em abrigo. A gente sabe que isso vai levar tempo, porque a gente precisa de mais espaços hoje para receber essas mulheres, porque os espaços que hoje a gente tem, a gente sabe que é pouco ainda para atender esse número de mulheres que sofrem ainda a violência doméstica. Então, o desafio nosso, depois dessa formação e capacitação, é ter a gente conseguir outros espaços, pegar uma doutora Samanta, uma doutora Silvana Lobo, para que possa ali também dar continuidade ali a esse tipo de trabalho nesses espaços que a gente está adquirindo dentro da comunidade agora. Muito bem. Até mais uma pergunta? Sim. Ruth, eu queria ver com você o seguinte, além de conhecer as leis, o direito, né, e cobrar, é importante também ter acesso às políticas públicas. Vocês cobram, as redes públicas de proteção são suficientes, funcionam? Olha, se eu falar que é o suficiente, não. Mas eu falo que hoje, que a gente tem, visto que a gente não tinha nada, está dando resultado. Quando eu participo das reuniões da CRAS, né, que é a Comissão Local da Assistência Social, a gente sempre, né, junto com a coordenadora Maria José, lá do CRAS e lá Expósito, a gente tem essa preocupação, né, de ampliar, né, principalmente ali que são 4 territórios de ocupações. Né? Hoje o Zilá está com 16 mil famílias. Então, esses territórios, o que a gente já está sendo discutido ali, pautado, da gente ter não só uma defensoria pública itinerante que vai, mas a gente ter também ali equipe volantes que possam atender diretamente ali esses territórios que são mais distantes, né, do CRAS, né, onde o CRAS está localizado. Então, a própria defensoria pública já tem essa equipe também de itinerante e levarmos, né, para esses territórios mais distantes para a gente conseguir alcançar o máximo de mulheres que estão vivendo situação de violência doméstica. E se a gente pode, assim, dar um recado, né, para as mulheres, né, a senhora estava falando um pouquinho antes, doutora, é que um homem muitas vezes se apresenta como um príncipe para uma mulher, né? E depois é que vem a questão da violência. Como é que é esse início? O que a gente pode dizer para as mulheres se atentarem, né? Como diferenciar? Como é que a gente pode ficar alerta? Quebrando alguns paradigmas, né? Por exemplo, se tem ciúme é porque ama.
não é? Não, ele só quer o seu bem, ele está indo te buscar no trabalho, mas é porque ele tem receio de que aconteça uma situação de violência contra você, uma violência urbana, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vai aceitando como carinho, como amor, como cuidado, mas que, na verdade, são apenas um controle dessa pessoa sobre você, né? Então, é importante estar atenta nesse relacionamento para saber se todas as suas decisões estão sendo suas de verdade ou, de alguma maneira, ele está tentando te manipular para as escolhas que ele gostaria. Então, qual é a comida que você mais gosta? Qual é a roupa que você gosta de usar? Quais são os locais que você gosta de frequentar? São seus mesmo? Qual é a música que você gosta de ouvir? Você sabe quais são? Você tem esses gostos? Ou você faz sempre com a família, né? o contato com a família, exatamente. Você pode encontrar a amiga ou amigo no dia que você quiser, sem dar satisfação, ou não, isso é proibido, né? Você pode simplesmente comunicar que está indo encontrar a sua amiga que é solteira, ou o seu amigo, que sempre foi seu amigo, muito antes de você conhecer esse namorado, ou não, isso já não pode, né? Então, é preciso perceber esses detalhes para saber se você está tendo a sua autonomia, a sua individualidade respeitada ou não. Por exemplo, a privacidade. Você tem acesso ao seu celular de forma integral ou não? Dependendo, ele tem a senha e ele dá uma olhada para ver com quem que você conversou hoje, se pode, se não pode. Controlar as redes sociais da pessoa, as né? redes sociais, exatamente. Nenhum pulo passa para violência, né? Com certeza, porque isso já é, na verdade, isso já é mais violência. grave. Isso, Exatamente. porque isso já é uma violência psicológica, mas que é muito difícil nomear a violência psicológica, porque são pequenos detalhes que a mulher acha que é normal e ela vai dizer que isso é amor, mas não é. Posse não é amor. Vamos ficar de olho, né? É isso aí. Muito obrigada, Ruth, muito obrigada pela sua trajetória, né? Que inspira tanto pela presença aqui com a gente. Agradeço a todos vocês. E a você aí de casa também, né? Pela companhia. O Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. Nós voltamos no próximo sábado. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite.